A faxineira alertou um milionário para não viajar com uma esposa na manhã seguinte. Existia um luxurious black automobile parked in front of her modest house, the Almeida Mansion. Roberto Almeida resplandecia sob o sol poente de uma tarde de outono. Um empresário bem-sucedido de 42 anos observava a atividade dos funcionários. Via meio da janela de seu escritório, seu império edificado ao longo de 2 décadas de trabalho, um ar parecia inabalável. No entanto, um pressentimento desconfortável o inquietava desde a manhã. Ana Silva, a cleaner, who estava empregado na mansão por 5 anos. Ela não era uma mulher ordinária, descendente de uma antiga linhagem de videntes portugueses, possuía um dom que perdurava por gerações. Observava sua família naquela tarde, enquanto organizava o corredor adjacente ao. O escritório de Roberto foi atingido por uma visão tão intensa que necessitou-se. Encostando-se à parede para evitar a queda, o Sr. Almeida chamou, sua voz trêmula. É imperativo que eu converse com o senhor. É uma questão urgente. Roberto, que usualmente preservava a distância profissional de seus funcionários, percebeu uma alteração do tom de voz de Ana ao abrir a porta. Escritório e a encontrou pálida, com as mãos tremendo enquanto segurava o pano. Ainé hesitou por um instante antes de abordar a questão da limpeza entre Ana e o ocorrido. Falar, tive uma visão, senhor. Reconheço que pode parecer insensato, mas sinto a necessidade de alertá-lo. Senhor, não deve realizar a viagem com sua esposa amanhã. As sombras são extremamente escuras. Roberto desejou rir do absurdo da situação, mas algo no olhar de vocês o impediu. Ana o deteve. Havia uma gravidade em seus olhos castanhos que não podia ser desconsiderada. Que tipo de sombras Ana proyecta? Perigosas são as pessoas que almejam seu mal. Elas estão mais próximas do que você imagina. Ana observou nervosamente ao redor antes de prosseguir. Existe um automóvel. Observo o novo Mercedes que tem monitorado a mansão. Eu observei 3 vezes nesta semana. Roberto experimentou um arrepio percorrer sua espinha. Ele também havia registrado o veículo. Mas não havia considerado como Ana poderia estar ciente disso naquele momento. Mariana, esposa de Roberto, adentrou o escritório sofisticado vestindo um vestido azul marinho. Ela interrompeu sua ação ao avistar Ana Verana. Qual é a situação atual aqui? Questioned, Mr. Tom. Revelando uma irritação sutil, Ana estava apenas Roberto, mas a faxineira a interrompeu. Perdoe-me, senhora, já estava de saída. Ana encaminhou-se para a porta, mas antes de sair, lançou um último olhar significativo a Roberto naquela noite durante-o. No jantar, Roberto não conseguia cessar seus pensamentos sobre as palavras de Ana Mariana. Notando sua distração, tentou iniciar um diálogo sobre a viagem programada para o dia seguinte. O voo parte às 9 da manhã. Caro, já organizei nossos documentos e talvez devêssemos postergar esta viagem. Roberto a interrompeu, observando meticulosamente sua reação, o Garfield. Mariana interrompeu a fala, hesitando, mas por qual motivo? Trata-se de uma reunião. É crucial com os investidores. Você mesmo afirmou que não poderíamos deixar essa oportunidade escapar. Oportunidade. Roberto percebeu um leve tremor na voz de sua esposa, algo que após 15 anos de matrimônio, Roberto despertou antes do amanhecer, algo que nunca havia notado anteriormente. Ele se aproximou da janela de seu quarto e seu coração disparou ao ver o Mercedes preto. Estava estacionado do lado oposto da rua, porém não em frente à mansão. Ele se vestiu parado exatamente em frente à home de Ana, sem a despertar. Desceu rapidamente até a garagem. Necessitava conversar com Ana para obter uma compreensão mais aprofundada. O que estava ocorrendo? Entretanto, ao chegar à residência da faxineira, encontrou somente um bilhete afixado na porta. Senhor Almeida, ao ler isto, já terei partido. Existem aspectos que necessito explorar para assisti-lo, não confie em ninguém. Particularmente em relação àqueles mais próximos, o automóvel negro pertence a uma pessoa que o senhor conhece intimamente, alguém que... Ana Roberto sentiu o peso do mundo sobre sua home. Tome cuidado. Seus ombros retornaram para casa com mais indagações do que soluções, porém a convicção começava a se consolidar em sua mente. Sua vida estava prestes a transformar-se drasticamente. Ao adentrar na mansão, encontrou Mariana ao telefone conversando com a voz baixa ao avistá-lo. Ela desligou rapidamente. Quem era? Indagou Roberto. Ninguém relevante, respondeu ela, evitando seu olhar, exceto a agência de viagens. Confirmando nosso voo, Roberto. Era evidente que era uma falsidade. A agência não inaugurava tão precocemente.
e o comportamento discreto de Mariana indicava que havia algo oculto. Entretanto, naquele instante, ele fez uma escolha que alteraria o rumo de sua vida. Não apenas anularia a viagem, mas iniciaria sua própria investigação. As palavras de Ana ressoavam em sua mente, e o mistério do Mercedes preto era meramente a extremidade de um iceberg muito mais profundo e ameaçador do que ele poderia conceber. O dia apenas iniciava e com ele uma nova etapa na vida de Roberto Almeida, uma fase em que nada e ninguém seriam. Roberto passou a manhã inquieto no seu escritório, aguardando a decisão. Anular a viagem, ainda refletindo sobre o desaparecimento súbito. A investigação do bilhete misterioso deixado por Ana era necessária. Com anos de experiência no setor, ele compreendia que a informação era uma forma de poder e estava. Ao investigar sua enigmática faxineira, Roberto obteve informações por meio de discretos telefonemas. Contrataram um investigador especial de confiança, Carlos Mendes, que chegou à mansão naquela mesma tarde, o homem de um indivíduo de meia-idade, com cabelos grisalhos e olhos perspicazes, ouviu atentamente enquanto Roberto narrava os eventos recentes. Preciso de informações completas sobre Ana Silva. Elucidou a Roberto seu passado, suas relações, qualquer aspecto que possa explicar como ela tinha conhecimento sobre a Mercedes preto que Carlos registrou em suas anotações. Seu caderno. Antes de responder, iniciarei imediatamente. Mais preciso informá-lo, Sr. Almeida, que indivíduos com habilidades premonitórias frequentemente possuem narrativas complexas, enquanto o investigador, ao iniciar seu trabalho, observou alterações no comportamento de Mariana. Ela estava se comportando de maneira diferente. Mais tempo ao telefone, sempre conversando em tom baixo e finalizando as chamadas de forma abrupta quando ele se aproximava. Em uma ocasião, ele apegou-se, armazenando rapidamente alguns documentos em sua bolsa. 3 dias depois, Carlos voltou. As revelações de suas descobertas iniciais deixaram Roberto atônito. Ana Silva. Ela não é apenas uma faxineira, começou Carlos, enquanto espalhava algumas fotografias sobre a mesa do escritório. Ela trabalhou durante 5 anos como informante da Polícia Federal em uma operação sobre uma organização criminosa especializada em fraudes financeiras. Roberto analisou as fotografias, identificando Ana em diversas circunstâncias. Locais que jamais imaginaria. Em um deles ela estava em uma reunião com policiais federais disfarçados como executivos em um evento de alto nível. O nível da organização denominado Círculo se infiltra em grandes empresas. Através de colaboradores aparentemente irrelevantes, Carlos prosseguiu. Elaboram esquemas complexos para desviar riquezas, frequentemente envolvendo indivíduos próximas aos empresários-alvo. E por que Ana estava trabalhando para mim? Questionou Roberto, sentindo um frio na. Ela descobriu que o Círculo tinha intenções para seu negócio. Ela se empregou aqui para tentar protegê-lo. Mas algo mudou nos últimos dias, algo que a intimidou consideravelmente. Para fazê-la desaparecer naquele instante, Roberto ouviu o som de saltos. O corretor rapidamente armazenou as fotos em uma gaveta segundos antes de Mariana. Ao adentrar o escritório, ela indagou: quem é este senhor? Estudando intensamente Carlos Mendes, consultor de segurança. Roberto respondeu de maneira suave: estamos reavaliando os protocolos da empresa após alguns incidentes. Mariana sorriu, mas Roberto percebeu que o sorriso não refletia seus olhos. Evidentemente, é sempre agradável. Para ser cauteloso, permitirei que trabalhem. Ela saiu, mas não antes de lançar um último olhar prolongado para Carlos. Assim que ela se afastou, fez com que ele diminuísse a voz. Há mais um aspecto, Sr. Almeida. Identificamos registros de transferências bancárias suspeitas de uma pessoa próxima. Você tem transferido montantes significativos para contas no exterior. Roberto percebeu. Seu mundo desmorona com aproximadamente 5 milhões de reais. Nos últimos 3 meses, as transferências foram realizadas a partir de uma conta empresarial que a movimentação requer 2 assinaturas. Andy Roberto estava ciente de que apenas 2 pessoas tinham acesso a essa conta. Naquela noite, durante o jantar, Roberto observava sua esposa, Mariana. Após 15 anos de matrimônio, ele se questionava se realmente conhecia sua parceira. A mulher sentada à sua frente, Mariana, aparentava estar nervosa ao verificar. Seu celular apresenta problemas constantemente, questionou ele de maneira casual. Ela respondeu algumas mensagens do trabalho, guardando rapidamente o aparelho mais tarde, enquanto Mariana. Roberto, enquanto dormia, teve uma ideia. Silenciosamente, apoderou-se do celular dela e
Ela foi ao seu escritório anos atrás. Em um momento de confiança, concedeu-lhe a senha. Ele nunca sentia a necessidade de utilizá-la até o momento, pois as mensagens recentes haviam sido desconsideradas. Havia um e-mail que despertou sua atenção. Proveniente de um remetente desconhecido, continha apenas uma frase. O plano prossegue conforme acordado. O ciclo se completa em 3 dias. Roberto. Sentiu seu coração acelerar o ritmo, a mesma entidade referida por Carlos. A vida com eles levantava a possibilidade de que sua própria esposa estivesse envolvida em um esquema para destruí-lo. Na manhã subsequente, Roberto despertou precocemente e dirigiu-se novamente à residência de Ana. O Mercedes preto havia desaparecido, mas havia uma alteração, uma pequena marca. Na soleira da porta, algo chamou sua atenção. Ao se aproximar, percebeu que era um símbolo discreto, um círculo dividido ao meio. Seu telefone vibrou. Era uma mensagem de Carlos. Obtém informações adicionais sobre Ana. Precisamos discutir isso com urgência. Trata-se de sua. A esposa de Roberto contemplou a mansão ao longe, onde Mariana, a mulher que ele amava, provavelmente ainda repousava. A pessoa em quem mais confiava poderia ter sido sua maior inimiga, conforme as palavras de Ana. Fizeram tanto sentido. Não confie em ninguém, especialmente naqueles mais próximos. O jogo estava apenas começando. Roberto compreendia que era necessário toda a sua astúcia para sobreviver ao que se aproximava. O perigo não se restringia apenas a. Roberto encontrou-se com Carlos enquanto Espeita vivia sob seu próprio teto. Um café reservado no centro urbano, o detetive especial aparentava estar tenso. Carregando uma pasta marrom desgastada sob o braço, Roberto indagou ansiosamente sobre o que havia descoberto a respeito de Ana. É mais sério do que supunhamos, respondeu Carlos, abrindo a pasta. Ana não. Ela desapareceu, está morta. Seu corpo foi encontrado esta manhã em um terreno abandonado nos arredores da cidade. Roberto sentiu o sangue congelar. Embora tenha sido apresentado como um assalto, eu descobri. Entre seus pertences, Carlos deslizou um envelope sobre a mesa. Existia uma carta dirigida a Roberto Sor Almeida. Se ele ainda está lendo, isso implica que algo ocorreu. O círculo descobriu que eu estava investigando se ela é uma agente. A infiltrada, embora esteja sob manipulação, não é o verdadeiro líder, que é outra pessoa. Próximo a vocês, alguém que visita sua residência com regularidade, o Mercedes preto. Refers to Ricardo Mendonça. Roberto nearly spilled his coffee. Ricardo was his. O melhor amigo e sócio há 20 anos, com evidências disso, questionou com a voz trêmula. Carlos removeu mais documentos da pasta. Encontrei registros de reuniões confidenciais. Entre Ricardo e integrantes reconhecidos do círculo, ele tem elaborado um estratagema há meses, utilizando Mariana como elemento central. Naquele instante, o celular de Roberto pulsou com uma mensagem de Mariana. É imperativo que discutamos. É urgente. Roberto retornou à mansão e encontrou Mariana no jardim pálido e turbulento. Antes que ela pudesse se pronunciar, ele a confrontou com as evidências que possuo sobre o círculo em relação a Ricardo são firmemente afirmadas. Desabou em lágrimas. Eles me forçaram. Roberto Ricardo possui evidências que podem incriminar minha família. Foi uma imposição. A confissão de Mariana revelou isso. Um esquema ainda mais intricado do que Roberto supunha. Ricardo havia elaborado uma rede de extorsão e manipulação através de segredos e coações para dominar indivíduos influentes. O objetivo era. É simples e brutal utilizar Mariana para obter acesso às contas da empresa. Transferir fortunas para paraísos fiscais. Em seguida, eliminar Roberto de forma a parecer um acidente. Um acidente durante a viagem que Ana o havia advertido para evitar, por não ter informado anteriormente, questionou Roberto, sua voz. Mesclando IRA e sofrimento, pois Ricardo amigo assassinate you if I said something, responded Mariana, trembling. Ele possui. Pessoas dentro da polícia judiciária geravam desconfiança em relação a quem confiar naquela situação. No momento em que o Mercedes preto estacionou em frente à mansão, Ricardo saiu do veículo. Sorrindo como de costume, o homem que Roberto considerava seu melhor amigo aproximava-se serenamente, carregando uma pasta de documentos. Roberto. Meu amigo, precisamos resolver alguns assuntos. Roberto preservou a compostura ao considerar os pormenores daquele contrato. Era necessário ser mais astuto que seu oponente. Evidentemente, dirigimos-nos ao escritório enquanto subíamos as escadas. Roberto trocou um olhar significativo com Mariana. O jogo estava prestes a mudar de mãos no escritório.
Ricardo começou a discutir sobre negócios como se nada estivesse ocorrendo, mas Roberto o interrompeu. Como está o carro novo? Ricardo, o Mercedes preto, lhe cai bem. O sorriso de Ricardo hesitou por um momento. Ah, você percebeu que adquiri recentemente. Sim, percebi, especialmente quando estava estacionado em frente à residência de Ana, e o ambiente alterou-se imediatamente. Ricardo abandonou a posta e SCU semblante. Assumiu uma expressão impassível. Portanto, você já está ciente de que eu tenho conhecimento de que você assassinou Ana. Estou ciente do seu envolvimento com o círculo, sei de tudo. Ricardo riu, um som desprovido de humor, e o que pretende agir sem evidências, sua palavra contra a minha, e mesmo que se eu tivesse pessoas em todos os lugares, certamente teria mais do que evidências. Roberto respondeu, pressionando um botão sob sua mesa. Tenho sua confissão. A porta se abriu e Carlos foram acompanhados por 2 policiais federais. Ricardo empalideceu ao reconhecer um deles. The same agent who coordinated an operation against the circle of Ricardo Mendonça. Está detido, anunciou o agente enquanto os policiais imobilizam Ricardo Roberto com algemas. Percebeu que a contenda estava apenas iniciando. O círculo era mais amplo que Ricardo e haveria represálias. Precisamos. I will protect you, Carlos said to Mariana. They will pursue you, Roberto. Ele abraçou Mariana, que estava tremendo. Vamos enfrentar isso juntos, afirmou ele, mas primeiramente, devemos reverenciar a memória de Ana. Ela sacrificou sua vida para nos advertir. Naquela noite, enquanto a polícia inspecionava a mansão em busca de mais evidências, Roberto e Mariana iniciaram a planejar seus próximos passos. A conspiração foi revelada, mas o perigo estava longe de se dissipar. O círculo possuía numerosos membros, e alguns deles ainda estavam soltos, aguardando. O momento oportuno para iniciar a luta pela verdade e pela sobrevivência estava apenas começando, e Roberto estava ciente disso. Necessitaria de toda a sua astúcia e coragem para salvaguardar o que mais importava. A advertência de Ana não foi em vão. Agora era o momento de honrar seu sacrifício e desmantelar o círculo. Gradualmente, o céu escurecia sobre a mansão dos Almeida quando Roberto convocou uma reunião. Reunião de emergência em seu escritório. Presentes estavam Mariana, Carlos e os demais. 2 agentes federais que haviam detido Ricardo. A detenção de sua ex-melhor amiga era apenas o início. Agora era necessário enfrentar as ramificações mais profundas da conspiração. Descobrimos isto no cofre de Ricardo, informou a um dos agentes, colocando uma pasta vermelha sobre a mesa interna. Existiam documentos que descreviam um intrincado esquema de fraude que ultrapassava as expectativas. O plano era mais sofisticado. Contrariamente ao que imaginávamos, esclareceu o agente Ricardo, ele não era apenas um membro do círculo. Ele era um dos fundadores. A organização possui filiais em 5 países distintos. Mariana, sentada ao lado de Roberto, iniciou um choro silencioso. É imperativo que eu revele tudo, afirmou ela, com a voz embargada. Não suporto mais viver com este fardo. Roberto segurou a mão de sua esposa, observando como ela. Estou preparado para escutar. Iniciou-se há 3 anos. Mariana Inalu profundamente on testa. Ricardo descobriu que meu papai havia desviado fundos da empresa em que trabalhava antes de falecer. Ele ameaçou revelar tudo, arruinar a memória do meu papa e manchar o nome da minha família caso eu não colaborasse. A revelação impactou Roberto de maneira abrupta. Ele recordava o momento em que Mariana perdeu o pai, como ela havia. Ficou devastada, como Ricardo, que aparentemente demonstrou solidariedade ao oferecer apoio. Ele me coagia a assinar documentos e a transferir recursos financeiros. Mariana persisted. No início, eram quantias modestas, mas aumentaram quando tentei resistir. As ameaças tornaram-se mais graves. Ele afirmou que você seria o próximo alvo. Carlos, who? Estive analisando os documentos, e as transferências correspondem às datas que identificamos. Tudo estava. A viagem foi meticulosamente planejada, murmurou Roberto. As peças se encaixando. Era para ser uma armadilha. Mariana assentiu, com lágrimas escorrendo. Seu rosto apresentava indícios de que homens haviam sido contratados para simular um acidente automobilístico. Deveria sobreviver para herdar a totalidade e transferir o remanescente para o Círculo O. O silêncio que se seguiu foi ensurdecedor. Roberto se ergueu e dirigiu-se à janela, contemplando a noite que recaía sobre o jardim. Ana havia moradia para obstruir esse plano para salvá-lo de uma morte planejada por seu melhor amigo e realizada com a coação de sua própria esposa. Por quê?
Você não me informou anteriormente, indagou ele, sua voz impregnada de sofrimento, porque eu te amo. Mariana, soluçando, respondeu que Ricardo deixou claro que, se eu dissesse algo, você seria morto de imediato. Havia indivíduos monitorando-nos 24 horas por dia, os olhares dos agentes federais. Significativos, a Círculo possui uma rede de vigilância notável, conforme confirmado por Uno. Encontramos dispositivos de escuta em toda a mansão, e Roberto se sentou. Novamente o peso da traição e do perigo que ainda enfrentavam recaía sobre seus ombros. Ricardo colaborará com a investigação, conforme informou o agente, mas ainda existem membros do Círculo A. Liberate them, for they will not easily give up the millions involved in this operation. Carlos sugeriu que deixem a mansão para garantir a proteção de vocês. Temporariamente, disponho de um local seguro onde podem permanecer enquanto solucionamos esta questão. Mariana apreendeu a mão de Roberto. Com intensidade, perdoa-me, sussurrou ela. Eu deveria ter sido mais forte. Desde o início, Roberto confiou em sua esposa, a mulher que amava, que havia sido manipulada e cooptada a participar de um plano horrendo, apesar da dor da traição. Ele começava a compreender a magnitude do tormento que ela havia experienciado. Superaremos isso juntos, disse ele, abraçando-a, mas devemos ter sido totalmente sinceros um com o outro. A partir de agora, sem mais segredos, naquela mesma noite, enquanto se preparavam. Uma pequena mala contendo o essencial, Roberto descobriu uma fotografia antiga na sua gaveta. Na imagem, Mariana e Ricardo sorriam durante uma festa de Ano Novo. A felicidade retratada na fotografia agora parecia uma cruel ironia, tão autêntica quanto as falsidades que havíamos estabelecido as bases de nossa amizade com Ricardo. Estamos prontos, anunciou Carlos. Ao entrar no quarto, o veículo aguarda nos fundos. Precisamos partir antes do amanhecer enquanto deixavam a mansão sob a proteção da noite. Roberto fez uma promessa silenciosa a Ana, sua. A morte não seria em vão. O círculo seria aniquilado e todos os implicados arcariam com as consequências. Devido aos seus crimes, a traição foi exposta, mas o verdadeiro desafio ainda persistia. O casal Almeida estava prestes a descobrir sua verdadeira identidade. And if their love would be robust enough to resist the adversities that awaited them in the secure residence provided. Nos arredores da cidade, havia uma construção modesta e discreta pertencente a Roberto e Mariana. Chegaram ao amanhecer, exaustos física e emocionalmente. O interior era austero, mais confortável com 2 dormitórios, uma pequena sala e uma cozinha equipada com o essencial. Vocês estarão seguros aqui, assegurou Carlos, inspecionando as janelas. Instalei um sistema de segurança avançado com vidros à prova de balas. Agentes monitorando o perímetro 24 horas por dia enquanto se estabeleciam uma. A batida na porta fez todos pararem. Carlos desembainhou sua arma, aproximou-se e, com cautela, a câmera de segurança capturou a imagem de uma figura familiar, uma mulher de a meia-idade que Roberto identificou de imediato era impossível, murmurou ele. Era Ana Carlos que abriu a porta, mantendo a arma em posição. Ana entrou, aparentando exausta, mas intensamente viva. Como indagou Roberto, atônito, encontraram seu corpo. O corpo pertencia a outra mulher, explicou Ana. O círculo me excluiu, mas eu estava preparada. Fui obrigada a simular minha morte para prosseguir com a investigação sobre Mariana. Ana observava a cena com uma combinação de alívio e culpa. Perdoe-me, eu deveria. Não há nada a perdoar, a senhora interrompeu. Ana, a senhora também era uma. A vítima, voltando-se para Roberto, prosseguiu. Trouxe informações essenciais sobre a organização Círculo é mais extensa do que supunhamos. Ana abriu sua bolsa e retirei um notebook ao longo de anos e mantive registros minuciosos de todas as operações que descobri indicam que Ricardo era apenas um dos líderes. Existem outros muito mais influentes. As horas subsequentes foram destinadas à análise de documentos, fotografias e gravações que Ana havia reunido. A extensão da conspiração era alarmante. Políticos, empresários, juízes, todos conectados em uma rede de corrupção e criminalidade. Como você se envolveu em toda essa situação? Roberto perguntou, enquanto Ana suspirava e se sentava pesadamente. Há 15 anos, o esposo foi assassinado pelo grupo. Ele era contador e descobriu anomalias na uma das empresas sob seu controle. Sim, então, consagrei minha vida a destruí-los. Portanto, você se tornou informante da Polícia Federal, concluiu Carlos. Sim,
mas percebi que havia. Devido à corrupção interna da polícia, decidi agir de forma independente, obtendo empregos como faxineira em residências de indivíduos que eu suspeitava estarem implicados. Roberto admirou a bravura e a determinação daquela mulher, que todos subestimam, e por que decidiu me auxiliar, pois percebi em você alguém que ainda não havia sido corrompido, respondeu Ana, uma pessoa capaz de fazer a diferença. Mariana, que estivera silenciosamente, aproximou-se de Ana. Você estava ciente do meu envolvimento desde o no início. Eu sabia que estava sendo chantageada. Observei o sofrimento e os esforços que fazia proteger Roberto. Portanto, decidi intervir antes que fosse tarde demais. Um plano começou a se delinear com a experiência de Ana na investigação dos recursos de Roberto e seus contatos. Carlos na polícia e o conhecimento interno de Mariana sobre as operações do Círculo poderiam finalmente. Para destruir a organização, é imperativo agir rapidamente, alertou Ana. O Círculo já deve estar reorganizando suas atividades após a prisão de Ricardo. Eu tenho uma proposta, afirmou Roberto. Utilizaremos a ambição deles contra eles mesmos nas horas subsequentes ao grupo. Elaborou um plano em que Mariana forneceria informações fraudulentas sobre supostas transferências monetárias, atraindo os principais integrantes do Círculo para uma armadilha que Ana utilizaria seus contatos para assegurar que apenas policiais de confiança participassem da operação são arriscados. Carlos, if something goes wrong, we've already lost a lot to them. Interrompo. Roberto Era tempo de contra-atacar. A noite avançava enquanto eles aperfeiçoavam os detalhes do plano. Ana havia trazido equipamentos de Carlos iniciou o treinamento de Roberto e Mariana em procedimentos elementares de segurança sob vigilância sofisticada. A última declaração de Ana, ao retirar um pequeno pacote de sua bolsa, foi encontrada. Isso ocorreu do escritório de Ricardo antes de eu simular minha morte dentro do pacote. Existia uma unidade USB contendo todos os registros das operações do Círculo nos últimos 20 anos. Ela explicou que nossa garantia cobre qualquer eventualidade. Roberto observou aquele diminuto dispositivo que possuía imenso poder, capaz de não apenas aniquilar o Círculo, expor décadas de corrupção e crime, uma inusitada aliança entre um empresário, uma esposa arrependida, uma faxineira vingativa e um investigador especial estavam interligados por circunstâncias excepcionais, cada um aportando suas habilidades e motivações individuais para Amanhã lutaremos, começamos, declarou Roberto, e não cessaremos até que o Círculo esteja completo. Totalmente devastado, o sol surgia no horizonte, trazendo consigo a promessa de a batalha real estava apenas iniciando, e desta vez eles estavam prontos para combater. O amanhecer apresentava uma atmosfera tensa na Roberto, Mariana, Ana e Carlos se reuniram para discutir a segurança da casa. Implementar a fase inicial do plano utilizando o conhecimento de Ana sobre o Círculo e as conexões empresariais de Roberto. Iniciaram a disseminar rumores estratégicos acerca de uma alegada transferência de fundos milionários. O Círculo possui informantes em diversas localidades, elucidou Ana, enquanto ajustava os dispositivos de escuta. Em breve, terão conhecimento de que você está organizando a transferência de 50 milhões de reais para contas do Outside. Mariana, que estava familiarizado com os procedimentos internos da organização, afirmou que eles não resistirão a uma quantia substancial para desconsiderar. Carlos instituiu uma central de o monitoramento no porão da residência exibia imagens de câmeras dispostas de maneira estratégica. Equipamentos avançados registravam comunicações em um raio de 2 quilômetros. A primeira confirmação de que o plano era eficaz ocorreu pela manhã, quando a Interceptor Sinsepimpimte divulgou uma comunicação. Carlos está agendando uma reunião de emergência. Ana Sorio da Pharmaceutical. Conforme previsto, o grupo identificou 3 alvos principais: Eduardo Mendes, juiz federal corrupto, e Sofia Torres, executiva bancária internacional, e Marcos Vieira, um político proeminente, eram todos integrantes da elite. Preciso estabelecer contato com o escalão do Círculo. Mariana está ansiosa. Eles ainda não se manifestaram. Roberto segurou a mão de sua esposa, acreditando que ela está ao seu lado. Certifique-se de que deseja proceder com isso. Preciso responder a ela com firmeza. É o momento de corrigir meus erros. Mariana efetuou a ligação, sua voz não revelando nenhuma emoção ao comunicar sobre a alegada transferência. A armadilha estava armada. Nas horas subsequentes, o grupo observou a mobilização dos recursos do Círculo. As câmeras de segurança exibiam
Movimentações suspeitas e interceptações indicavam uma organização em frenesi. Um encontro foi agendado. Carlos comunicou após interceptar outra comunicação amanhã à noite no Palácio. O Hotel Ana iniciou prontamente o planejamento da operação. O hotel possui 5. Precisaremos de equipes em cada uma das entradas, que já incluem agentes federais. Carlos afirmou que somente aqueles que foram verificados por Ana Roberto são de confiança. Estudou a planta do hotel para assegurar que todos os alvos estariam presentes. Deixa comigo, respondeu Mariana. Confirmo que realizarei a transferência apenas na presença dos 3. A tensão aumentava à medida que os preparativos progrediam. Os equipamentos foram avaliados, as posições alocadas e as rotas estabelecidas. Durante a tarde, nada poderia estar errado com as fugas estabelecidas. Informação alarmante. Ricardo solicita a realização de um acordo. 2 agentes federais, ele busca uma diminuição da pena em troca de informações. Ele pode. A operação comprometeu-se, alertou Carlos, enquanto Ana balançava a cabeça. Não se preocupem-se, inserir informações fraudulentas nos arquivos aos quais ele tem acesso. Se tentar notificar alguém apenas gerará mais confusão na noite anterior à operação. Roberto encontrou Mariana isolada no jardim da residência. Você está com medo? Indagou ele. Sim, ela admitiu. Mas estou preparada. Cansei de viver com temor deles. O casal se abraçou sob as estrelas, cientes de que o dia subsequente poderia alterar suas vidas irrevogavelmente. Na manhã da operação, cada integrante. Ana coordenaria a equipe de vigilância do grupo. Carlos comandaria os agentes federais. Mariana atuaria como isca e Roberto. Supervisionar todas as operações de um posto de comando móvel, lembrou Ana. O círculo é perigoso devido à sua inteligência. Não devemos subestimá-lo. As horas que precederam o encontro pareciam se prolongar. Mariana se preparou meticulosamente. Every aspecto de sua aparência foi calculado para não suscitar suspeitas nos documentos da transferência. Estão prontos, confirmou ela, exibindo uma pasta com documentos, aparentemente. A operação teve início às 19 horas, quando Mariana adentrou o hotel, enquanto as equipes estavam presentes. De vigilância, monitoravam cada movimento de Roberto a partir do posto de comando. O coração acelera a cada nova informação recebida pelo lobby. Carlos Eduardo Mendes confirmou que Sofia Torres entrou pela garagem. O agente Marcos Vieira acaba de contornar todos os alvos pela lateral. Estavam presentes no local, o plano estava em execução e não havia mais retorno ao tempo. A verdade havia chegado, trazendo consigo uma oportunidade de finalmente realizar justiça. Todos que haviam padecido nas mãos do círculo, o salão de reuniões do Palácio Hotel pulsava com tensão enquanto Mariana apresentou os documentos da transferência fraudulentamente atribuída a Eduardo Mendes Sofia. Torres e Marcos Vieira analisavam cada página meticulosamente, sem perceber que estavam sob vigilância de numerosas câmeras e microfones ocultos. Os valores aparentam corretos, murmurou Sofia, ajustando seus óculos de armação dourada. Contudo, por quê? A pressa para realizar esta transferência deixou Roberto desconfiado, respondeu Mariana, com uma voz firme, apesar de tudo. Diante da ansiedade interna após a prisão de Ricardo, é imperativo que atuemos com celeridade. No posto de comando, Roberto observava a cena por meio dos monitores, seu coração. Desesperada, Ana estava ao seu lado coordenando as equipes de vigilância. Algo está errado, Ana. Repentinamente, as frequências de rádio interromperam a frase sobre as luzes. O hotel enfrentou um apagão e todos os sistemas de comunicação falharam simultaneamente. Uma armadilha alertou Carlos pelo rádio antes que o silêncio predominasse. Na sala de reuniões, Marcos Vieira lançou um sorriso gélido para Mariana. Você realmente considerou que poderíamos ser enganados por um estratagema tão evidente? Indivíduos armados adentraram por todas as entradas. Mariana notou que a situação havia se invertido. Eles não eram os caçadores, mas sim a presa. Roberto, desesperado por ter perdido o contato com Mariana, tentava restabelecer as comunicações. Precisamos entrar, gritou. Ele não impediu Ana, que é exatamente o que eles desejam. Temos um plano de ação. Ana rapidamente ativou um dispositivo no seu celular na mesma contingência. Imediatamente, as luzes de emergência do hotel foram ativadas por um sistema. Independentemente de ela ter instalado previamente a confusão no salão. Uma alteração temporária na iluminação foi suficiente para que Mariana localizasse um botão de pânico oculto em seu broche. Outro recurso elaborado pela Ana pode haver sido descoberto por vocês, afirmou.
Mariana. Sua voz surpreendentemente serena, porém não possui conhecimento absoluto, musem neste instante. Explosões controladas em locais estratégicos do hotel provocaram pânico entre os homens armados, sendo parte do plano de contingência de Ana. Pequenas emissões de fumaça dispostas para gerar confusão, com Roberto sendo orientado pela Ana. De uma passagem de serviço, corria para alcançar o salão Carlos e sua equipe. Dividiram, obstruindo as rotas de fuga previamente identificadas. Eles possuem um. O informante comunicou a Ana, através do novo canal de comunicação que estabeleceu, que alguém próximo nos traiu no Salão Marcos. Vieira utilizava Mariana como um escudo humano enquanto Eduardo Mendes e Sofia Torres tentavam escapar pela porta. Os fundos se esgotaram, afirmou Vieira, enquanto pressionava uma arma sobre a cabeça de Mariana. You have lost. A familiar voice did not react. You have lost. Ricardo Mendonça. Entrou no salão escoltado por agentes federais, e eu relatei tudo a Marcos. Especifique cada conta e cada ofensa. A revelação provocou consternação entre os membros. O Círculo Ricardo não havia delatado apenas para diminuição da pena. Ele havia. Foi integrante do plano desde sua detenção, colaborando clandestinamente com Ana para desmantelar uma organização, o tumulto que se. O ataque foi rápido e violento. Mariana conseguiu se libertar com um golpe que havia aprendido nos treinamentos com Carlos. Roberto entrou pela porta lateral no instante em que os agentes federais adentravam o salão. Marcos Vieira, percebendo que estava encurralado, tentou o último ato desesperado, mirando sua. Roberto, armado, nunca disparou. Ana, emergindo das sombras, o neutralizou. Precisão profissional, indagou Sofia Torres enquanto estava algemada. Vocês estão cientes de que cometeram um erro ao responder e subestimaram uma simples faxineira. As horas subsequentes à operação demonstraram um sucesso superior ao esperado, além das prisões em hotéis. Equipes em todo o país efetuavam detenções simultâneas de outros indivíduos. Membros do Círculo. O informante recordou Roberto abraçando Mariana. Quem era Ana? Desculpe, estava cansada. Não havia informante, foi uma informação falsa que eu disseminei. Forçá-los a agir de maneira apressada, Carlos se aproximou com informações suplementares. Encontramos os documentos que corroboram todas as evidências. O ciclo se concluiu enquanto as sirenes da polícia iluminavam a noite. Roberto, Mariana e Ana observavam os integrantes da organização sendo conduzidos. Anos de crimes, manipulação e medo estão chegando ao fim. O que faremos agora? Mariana perguntou, e Roberto, agora mais aliviado, respondeu. Começamos de. Ana observou o casal com satisfação. Sua missão de 15 anos estava. Após a morte de seu marido, vingada, era momento de considerar o futuro da armadilha. O que deveria haver sido sua derrota transformou-se em sua maior vitória, o círculo que por tanto tempo o aterrorizou. A vida estava finalmente destruída uma semana após os eventos do Palazzo. O Hotel Roberto e Mariana promoveu uma gala beneficente na mansão dos Almeida. O evento funcionaria como cenário para o confronto final com os remanescentes do círculo que ainda se ocultavam das sombras. A mansão estava sofisticadamente adornada, e a elite da sociedade transitava pelos salões. Ana, indiscernível em um vestido de gala e com maquiagem elaborada, observava-os. Os convidados estavam discretamente posicionados, assim como Carlos e sua equipe. Estrategicamente distribuídos por toda a área, 3 alvos confirmados, sussurrou Ana. Do comunicador ocular Helena Vasconcelos, diretora do Banco Central Fernando Alves. Desembargador Gabriel Santos, empresário do setor farmacêutico Roberto. Impecável em seu smoking, ele transitava entre os convidados com um sorriso deliberado. Mariana, deslumbrante em um vestido vermelho, aproximou-se de Helena. Vasconcelos, qual prazer reencontrá-la. Helena saudou Mariana. Não a vejo desde a última reunião do circo. Helena paralisou por um instante, sua champanhe vibrando. Levemente, não compreendo o que está dizendo, querida. Suspeito que você saiba, pois interrompeu. Roberto, ao ingressar na conversa, demonstra conhecimento sobre as contas nas Ilhas Caimã, enquanto Fernando se encontra do outro lado do salão. Alves tentava sutilmente se dirigir à saída, mas foi interceptado por Carlos. Abandonando a festa prematuramente, Excelência, o momento crucial chegou quando Roberto subiu ao diminuto palco preparado para os discursos, e o murmúrio das conversas diminuiu gradualmente. Boa noite a todos. Iniciou-se esta noite. Não se trata apenas de uma festa beneficente, é um ajuste de contas. As portas do salão foram discretamente trancadas, e agentes federais apaisaram-se.
Estabeleceram estrategicamente ao longo de anos uma organização criminosa denominada. O Círculo manipulou, subtraiu e devastou vidas. Roberto prosseguiu. Hoje, isso chega ao fim. Telões desceram das paredes, exibindo documentos, fotografias e evidências incriminadoras. Helena Vasconcelos empalideceu ao observar os registros de suas transferências ilícitas. Fernando Alves attempted to draw a weapon but was swiftly subdued. Gabriel Santos, reconhecendo que estava em uma situação sem saída, tentou uma última jogada. Você não compreende. Roberto, o círculo é superior a todos nós. Ao decapitar uma cabeça, duas surgem em seu lugar. Não, desta vez, respondeu Ana, subindo ao palco, encerramos com todas as cabeças. A operação foi um êxito total enquanto os últimos integrantes do círculo eram detidos. Roberto abracou Mariana. Finalmente, ao sentir o peso dos últimos meses se dissipar, ele concluiu, sussurrando. Ana aproximou-se do casal, exibindo um sorriso fatigado em seu rosto, embora não completamente. Ainda precisamos reconstruir tudo o que eles devastaram. A celebração que se iniciará como uma armadilha converteu-se em uma. A verdadeira celebração da queda do círculo sinalizava o início de uma nova era. Roberto, Mariana e Ana não apenas triunfaram em uma luta pessoal, mas asseguraram que justiça fosse assegurada para todas as vítimas da organização, enquanto os convidados legítimos prosseguiam. O trio contemplava a cidade da varanda durante a festividade, agora mais leve e autêntica. Mariana indagou. Mansão, o que faremos agora? A resposta foi: iniciaremos novamente. Roberto, mas, desta vez, fazendo a diferença. Ana sorriu ao refletir sobre seu marido e como finalmente havia logrado fazer justiça, às vezes afirmava. Ela deve perder tudo para descobrir um novo propósito. O amanhecer se aproximava-se, trazendo consigo a promessa de um novo início. O círculo havia desmoronado. Mas o verdadeiro trabalho estava apenas começando. A queda do círculo resultou em um vácuo de autoridade no âmbito empresarial e político uma manhã subsequente à celebração. Roberto, o benfeitor, despertou com inúmeras chamadas não atendidas e mensagens. O mercado financeiro estava agitado com a prisão de figuras proeminentes. A proeminente Mariana, que havia dormido apenas algumas horas, encontrou-se com o marido. No seu escritório, as ações das empresas associadas ao círculo caíram drasticamente. Helena Vasconcelos estava correta. O impacto é mais significativo do que supunhamos. Milhares de os empregos estão em risco, conforme concordou Roberto ao analisar os relatórios preliminares. É imperativo agir rapidamente para mitigar os danos colaterais. Ana ingressa no escritório. Ao carregar uma pasta volumosa, descobri algo nos arquivos de Ricardo. O círculo possuía um fundo de contingência de bilhões ocultos em paraísos fiscais. Podemos utilizar esses recursos para estabilizar A empresa afetada sugeriu que Mariana converta uma situação adversa em uma oportunidade positiva. Carlos chegou com informações alarmantes. Ricardo foi encontrado sem vida em sua cela. Aparentemente suicídio, mas não foi. Ana interrompeu o ciclo ainda. Existem tentáculos dentro do sistema prisional. Isso constitui uma mensagem. Roberto percebeu o peso da responsabilidade sobre si. Seus ombros não apenas derrubaram uma organização, agora precisavam defendê-la. Inocentes das consequências, devemos agir em múltiplas frentes, afirmou ele. Primeiramente, devemos assegurar a segurança de todos os participantes na operação. Primeiro, estabilizar as empresas afetadas. Segundo, identificar quem ordenou a ação. Após a morte de Ricardo, Mariana assumiu a liderança da força-tarefa financeira, colaborando com auditores para localizar e recuperar os fundos desviados Ana US. Seus contatos iniciaram uma investigação sobre a morte de Ricardo Carlos. Proteção em torno da testemunha é crucial. As semanas subsequentes foram intensas. Roberto mal descansava, alternando seu tempo entre resgatar empresas à beira da falência e colaborar com investigações em. Mariana tornou-se uma especialista em reestruturação corporativa ao aplicar seu conhecimento. Análise interna do círculo para identificar e corrigir irregularidades um mês após sua queda. A revelação surpreendente perturbou o grupo. Ana descobriu provas de que o homicídio de seu cônjuge ocorreu 15 anos atrás. Um membro de alto escalão do círculo, que raramente era visto, havia sido ordenado por alguém que ainda estava em liberdade. Registros oficiais. Seu codinome é Patriarca, explicou Ana, disseminando documentos sobre a mesa. Ele é o verdadeiro fundador do círculo, todos que
O que conhecemos até agora era em seu jogo, como nunca havíamos ouvido falar dele anteriormente. Carlos respondeu a Mariana sobre sua condição de fantasma de maneira eloquente. Considerando que sua existência é meramente um boato, Roberto examinou os documentos minuciosamente, e padrões começaram a se revelar. Decisões que anteriormente pareciam desconexas agora revelavam uma lógica evidente a todos. Indicando uma mente brilhante e implacável, o patriarca estava ciente de que, eventualmente, o círculo seria coberto, concluiu ele, incluindo tudo isso em nossa consideração. A vitória pode constituir um componente de seu plano abrangente. A revelação introduziu uma nova dimensão ao desafio que enfrentavam. Não. É apenas uma questão de enfrentar as repercussões da queda do círculo. Era necessário localizar e capturar o autêntico arquiteto de todo o sistema. Como identificamos alguém que possui competência técnica? Não existe, indagou Mariana. Ana sorriu pela primeira vez em dias, acompanhando-o. O patriarca pode ser um espectro, mas até os espectros deixam vestígios. A busca pelo patriarca necessitaria aguardar, contudo, a prioridade imediata era estabilizar a situação econômica. Roberto e Mariana estabeleceram um fundo de recuperação utilizando os recursos financeiros. O resgate do círculo para preservar empresas e empregos é irônico, observou Mariana, em uma noite, utilizar o dinheiro deles para reparar o que eles. É justiça poética, respondeu Roberto, abraçando-a. Transformar o instrumento de destruição deles em nossa ferramenta de restauração. Ana, observando o casal, refletiu sobre seu próprio cônjuge. A revelação acerca do patriarca havia reavivado sua ânsia por justiça. Contudo, agora, ela não estava mais isolada em sua missão. As repercussões da queda do círculo continuariam a ressoar por. Após do extenso período, Roberto, Mariana e Ana estavam resolutos em assegurar que o legado final deveria ser de renovação, não de destruição. A morte de Ricardo representava um lembrete sombrio de que a batalha não havia realmente terminado. O patriarca estava lá fora, observando e planejando. Quando ele finalmente realizasse seu movimento, eles precisariam estar preparados. Roberto e Mariana empenharam-se totalmente na metamorfose do seu império empresarial, a mansão dos Almeida. Anteriormente um símbolo de poder tradicional, transformou-se na sede de uma fundação dedicada. Ana, com sua experiência em pesquisa, assumiu a responsabilidade por projetos sociais. Direção de compliance assegurando que cada centavo fosse empregado de maneira adequada. O projeto piloto inicia na próxima semana, anunciou Mariana em uma reunião matinal, iremos realizar uma transformação. 5 empresas falidas do círculo em cooperativas administradas pelos próprios funcionários, com Carlos permanecendo como o chefe. Apresentou seu relatório. Implementamos novos protocolos em todas as unidades. Sem indícios do patriarca, permanecemos atentos à transformação. A relação entre Roberto e Mariana transcendeu os negócios, aproximando-os ainda mais. Após as adversidades enfrentadas, seu relacionamento, anteriormente comprometido por segredos e desconfianças, agora era baseado em total honestidade. Descobri algo mais, afirmou uma. Ao entrar apressadamente no escritório à tarde, analisei os dados das empresas recuperadas e identifiquei um padrão. Os documentos que ela apresentou revelavam uma estrutura complexa de investimentos. As empresas anteriormente sob controle do círculo compartilhavam uma característica comum: participações acionárias diminutas, registradas em nome de uma obscura fundação suíça. Assim, o patriarca exerce controle, explicou Ana, mesmo com o círculo desfeito ainda exerce influência por meio dessas participações. Podemos utilizar isso a nosso favor, sugeriu Mariana, se conseguirmos. Estou rastreando o dinheiro, interrompeu Carlos ao apresentar relatórios. A investigação revela que a fundação possui conexões com um banco privado em Genebra. Examine os documentos minuciosamente. Devemos ser cautelosos com o patriarca. Não chegou. Onde está o grupo que estabeleceu um plano de ação? Enquanto prosseguiam com o trabalho de reconstrução, investigaram de forma discreta a Fundação Suíça. Mariana utilizaria seus contatos no setor financeiro para obter informações. Ana coordenaria investigação paralela visando identificar conexões entre a fundação e operações anteriores. O projeto social Círculo avançava rapidamente com a primeira cooperativa. A fábrica têxtil já apresentava resultados, tornando os funcionários agora sócios. No empreendimento, as pessoas trabalhavam com renovado entusiasmo. É impressionante como elas se transformam quando Mariana observou o trabalho na fábrica e comentou sobre uma oportunidade real.
Isso é precisamente o que o patriarca nunca compreendeu, respondeu Roberto Verdadeiro. O poder não deriva do controle, mas da capacitação. Ana que supervisionava. Individually, each new project established a governance system that ensured complete transparency. Each decision regarding investments and contracts was duly documented and a transparência, ao ser disponibilizada para escrutínio público, constitui nossa defesa mais eficaz. Ela explicava que o círculo floresceu nas sombras, enquanto nós prosperamos na luz. A transformação começou a atrair a atenção da mídia. Jornais e revistas enfatizavam. O modelo Almeida de recuperação empresarial despertava o interesse de investidores sociais em todo o país. Reproduzir a iniciativa, contudo, o êxito também acarretava riscos ao patriarca. Carlos alertou durante uma reunião de segurança que não permanecerá inativo enquanto desmantelamos seu legado. Confirmando suas declarações, pequenos incidentes começaram a ocorrer, incluindo tentativas de invasão nos sistemas de computador, ameaças implícitas a funcionário crucial, rumores disseminados na mídia. A área financeira está avaliando nossas defesas e concluiu, Ana, que precisamos estar preparados. Preparados para quando decidimos atacar diretamente, Roberto e Mariana intensificaram as medidas de segurança em todas as. A Fundação estabeleceu protocolos rigorosos de proteção para os colaboradores e suas famílias. Fundo específico para assegurar assistência jurídica e financeira a qualquer indivíduo em risco durante o processo de reconstrução. Persistência apesar das adversidades, cada empresa reabilitada, cada emprego preservado, cada vida alterada, constituía uma vitória contra o sistema que o patriarca simbolizava transcende meramente o âmbito empresarial, ponderou Roberto. Uma noite, ao contemplar a cidade da varanda de seu escritório, trata-se de conceber algo novo. Mariana, que trabalhava ao seu lado revisando relatórios, concordou com o modelo de execução das tarefas, e diz por isso que ele nos teme. Não estamos apenas desmantelando o que ele edificou, mas demonstrando que existe uma alternativa superior. Ana uniu-se a eles, trazendo novas informações sobre a Fundação Suíça. Cada passo que tomamos na direção correta nos aproxima de encontrá-lo. O patriarca pode ser tolerante, mas nós também somos a reconstituição. Era mais do que um projeto empresarial, constituía uma declaração de princípios, uma evidência de que o bem poderia prevalecer sobre a corrupção. Enquanto o patriarca observava da penumbra, arquitetando seu próximo movimento, Roberto, Mariana e Ana continuavam seu trabalho transformando o legado de destruição do círculo em um futuro de esperança e oportunidade. O dia começou com uma descoberta surpreendente para Ana, após meses de a investigação meticulosa finalmente descobriu uma evidência que conduziria ao patriarca em sua mesa. Documentos da a Fundação Suíça demonstravam um padrão. Todas as transações significativas ocorriam no o mesmo dia do ano, 3 de outubro, marca o aniversário da morte do meu marido. Ana explicou, sua voz tremendo levemente. Não pode ser mera coincidência. Roberto e Mariana analisou os documentos. O padrão era inegável por 15 anos. O patriarca utilizou essa data específica para suas principais transações financeiras, como se ela estava se vangloriando, observou Mariana utilizando a do assassinato como sua. A assinatura pessoal de Carlos chegou com informações adicionais. Conseguimos rastrear as transferências recentes revela que todas transitam via um banco em Zurique sob a supervisão de um indivíduo denominado N. Weber murmurou o nome de Ana, evocando uma memória remota em minha mente. O cônjuge mencionou este nome antes de falecer, afirmando que se tratava de uma pessoa do passado, alguém que conhecia desde a faculdade. A investigação recebeu novo impulso, pois registros antigos da universidade revelaram que Irish Weber era Ana. O verdadeiro nome do homem era Augusto Mendonça, irmão mais o ancião de Ricardo. Como não havíamos percebido anteriormente, indagou a Roberto. Ricardo estava proteger constantemente o próprio irmão. O patriarca é um especialista em ocultar-se. Todos responderam a Ana. Ele elaborou inúmeras camadas de identidades fictícias que sua verdadeira identidade emergiu do processo relacionado à identidade do patriarca. Após a revelação, o grupo iniciou o planejamento para capturar Augusto Mendonça. Construiu um império nas sombras, mas agora está vulnerável. Ele ainda possui recursos, alertaram Carlos, e ele certamente já está ciente de que o descobrimos. Confirmando suas declarações, uma série de ataques coordenados atingiu os projetos da Fundação, consistindo em tentativas de invasão, ameaças a empregados, campanhas difamatórias na imprensa. Ele está desesperado,
Analisou que Mariana está perdendo o controle pela primeira vez. Durante décadas, Roberto organizou uma força-tarefa especial de agentes federais. Auditores internacionais e peritos em delitos financeiros foram convocados. O cerco ao patriarca estava se intensificando. Uma operação final foi programada para o 3 de outubro, a mesma data que ele selecionou como sua assinatura Ana. Participar pessoalmente, apesar dos riscos, é necessário. Preciso encarar o homem nos olhos. Que ceifou a vida de meu esposo, afirmou ela. O dia da cirurgia começou chuvoso. Equipes posicionaram-se estrategicamente ao redor do banco em Zurique, utilizando Mariana. Seus contatos no mercado financeiro conseguiram agendar uma reunião com Irish Weber e Augusto Mendonça. O encontro foi tenso. Augusto, um homem de 60 anos, possuía olhos frios e calculistas. Ele reconheceu imediatamente que estava encurralado. Vocês não compreendem, afirmou. Calmamente, o que construi a superior a todos nós. O círculo é eterno. O círculo. Ana finalmente respondeu, revelando sua presença, assim como seu domínio. A prisão ocorreu de maneira pacífica. Anos de delitos foram revelados. Assassinatos, fraudes, extorsões. O Império das Sombras finalmente estava revelado a. A imprensa internacional noticiou a queda do último nos dias subsequentes. O membro mais influente do círculo. Contas confidenciais foram divulgadas e recursos recuperados, as vítimas identificadas. Ana finalmente encontrou paz na morte de seu. O marido havia sido vingado, e seu sacrifício não foi em vão. Roberto e Mariana consolidaram sua fundação como um paradigma de transformação social e empresarial. A justiça havia prevalecido. Entretanto, o trabalho prosseguia. O legado do círculo necessitava ser totalmente extirpado e novas estruturas de poder estabelecidas. Medidas mais justas e transparentes devem ser implementadas, o que realizamos agora. Mariana inquired while observing the sunset from the office. Roberto said, "We continue to build, but this time..." Uma vez, criamos algo que merece ser preservado. Ana sorriu ao refletir sobre isso. Uma modesta faxineira contribuiu para a desarticulação de um dos mais significativos impérios criminosos. A justiça, embora demore, sempre chega no futuro, disse ela às vezes sobre a história. Repleto de desafios, mas agora they would face them together. Not more in the shadows. À luz do dia, um ano após a queda do patriarca, a mansão dos Almeida encontrava-se transformada. O que anteriormente representava um símbolo de poder tradicional, agora continha um. O Centro de Inovação Social Roberto e Mariana havia transformado o espaço em um local onde empreendedores sociais poderiam desenvolver seus projetos. Ana, que inicialmente planejava aposentar-se após a consumação de sua vingança, mas descobriu uma nova vocação. Agora, ela dirigia o programa de conformidade da Fundação, utilizando sua expertise em investigação para assegurar que todos os projetos seguiam os mais elevados padrões éticos. Nunca imaginei que culminaria desta forma. A diretora de compliance comentou sobre ela durante uma reunião matinal de faxineiras, enquanto Roberto sorriu ao recordar como tudo ocorreu. Você nunca foi apenas uma faxineira, Ana. Você foi a pessoa que transformou tudo, a base. Almeida via-se transformando-se em um modelo internacional de transformação empresarial. As empresas recuperadas do círculo agora estão em operação. Uma vez que as cooperativas demonstravam resultados notáveis, o modelo Almeida estava sendo analisado em universidades e reproduzido em diversos países onde Mariana anteriormente residia. Assolada pela culpa de sua participação involuntária no círculo, encontrou redenção no trabalho social. Ela elaborava programas específicos para auxiliar indivíduos que haviam sido cooptados por organizações criminosas. Cada indivíduo que auxiliamos a recomeçar é uma conquista contra o que o círculo simbolizava, ela explicava em uma. O chefe de segurança, Carlos, continuou em sua função durante a palestra para novos colaboradores. Seu papel havia evoluído. Ele agora coordenava uma rede internacional de proteção a denunciantes e testemunhas. Crimes corporativos. Em uma ocasião especial, o grupo se congregou para uma celebração privada. Era o aniversário de um ano após a prisão do patriarca. Na varanda da mansão, contemplando o pôr do sol, eles refletimos sobre sua jornada. Às vezes, pondero sobre o que Ricardo diria se pudesse observar tudo o que comentou, com Roberto servindo. Ele fez suas escolhas com taças de champanhe, respondeu Ana, mas sua traição nos conduziu. Até o momento, o bem frequentemente emerge das circunstâncias mais inesperadas. Mariana
que estava mais silenciosa que o habitual, finalmente anunciou uma novidade: estou grávida. A revelação foi acolhida com alegria e emoção. Para Roberto e Mariana, era mais do que um bebê, era um símbolo de renovação de que o amor deles havia perdurado através das mais severas tempestades. Ana perguntou, entre risas e seriedade, "E seríamos padrinos?" "Por supuesto." Mariana respondeu, abraçando-a. Você e Carlos não poderiam selecionar indivíduos. O futuro apresentava-se auspicioso. A fundação continuava a expandir-se. Projetos eram elaborados, vidas eram alteradas, e o legado do círculo que, assim, o que por tanto tempo simbolizou destruição e temor foi transformado em esperança. Roberto contemplava sua família extensa. Maria e Carlos expressavam uma profunda gratidão. A advertência de uma faxineira provocou uma sequência de eventos que não apenas preservou sua vida, mas também lhe conferiu um novo significado, propondo um brinde, afirmou ele, erguendo sua taça ao novo. Iniciamos um novo começo, responderam em uníssono, enquanto o sol se punha no horizonte, pintando o céu com matizes dourados na mansão dos Almeida, agora um farol de esperança e transformação. Um grupo inusitado de amigos comemorava não apenas suas conquistas anteriores, mas as infinitas possibilidades que o futuro prometia. Assim, a narrativa que se iniciou com uma advertência, concluía com uma promessa: a de que o bem pode prevalecer sobre o mal, que a verdade eventualmente prevalece e que nunca é tarde para recomeçar. Ana contemplou-o. Enquanto contemplava seu marido, conseguimos sussurrar. Ela finalmente obteve-o. O suave vento noturno parecia transportar uma resposta, uma confirmação tácita. Que sua extensa jornada havia sido recompensada, o círculo estava obliterado. Um patriarca encarcerado e das cinzas de um império erigido sobre falsidades emergia. Algo inovador, algo superior. O futuro era promissor, e eles o confrontariam em conjunto.